Vamos conectar com a espiritualidade, buscando a nossa bênção e proteção para a semana que se inicia, elevando o nosso pensamento, Mestre Jesus. Agradecemos a oportunidade, agradecemos por nossa família, pedimos em favor dos lares aqui representados, que possamos sentir a tua paz, o teu amor, e pedimos, Senhor, direciona os nossos passos, abençoe-nos, a cada um de acordo com a nossa necessidade. Ajuda-nos a compreender todos os momentos em que estamos vivendo. São respostas das nossas escolhas, de agora ou anteriores, mas que sempre estaremos sobre tua bênção e proteção. Abençoe a todos os lares, Senhor. Ampara os nossos irmãos que estão passando por momentos tanto de problemas com o clima, problemas de brigas, de guerras, de doenças. Que a tua luz chegue a cada lar e alegre a cada coração, amparando e abençoando. Abençoe o nosso estudo dessa noite, que consigamos entender e multiplicar, Senhor. Ser conosco sempre, na luz do seu amor, que a humildade, que a esperança, o perdão, estejam conosco a cada dia. Obrigada, Senhor, que assim seja. Passo a palavra. Boa noite a todos. Hoje tenho a honra de fazer a leitura do item 7 do capítulo 17, Sede Perfeitos. É as instruções dos espíritos que trata do dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece, frequentemente, impotente diante dos sofismas da paixão. Já o dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde ele começa? Onde se detém? O dever começa, precisamente, no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. Elisângela, é só Oi? tentar, tá bom. Obrigado. Aqui? O corte aí. Beleza. Cadê? Deixa eu só concluir aqui. O mesmo critério não existe para o bem infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando com a ignorância dos seus efeitos. Então, vamos agora nos deter no dever.
que me lembrou muito Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, quando ele diz assim: é o estar-se preso por vontade, é servir a quem vence e se sentir o vencedor. É o dever cumprido, o sentimento de dever cumprido. E assim eu abro a palavra para que todos nós possamos expressar o sentimento de dever. Boa noite a todos. Eu, quando fiz a leitura desse texto, eu entendi que, para mim, é como se fosse, mais uma vez, um chamado para olhar para dentro de mim. Um olhar que eu preciso entender que o trabalho mais importante que eu devo realizar neste momento, além de outros tão importantes, é essa renovação, né? Que nós temos, que a partir do momento que nós estamos com Cristo, caminhando com Ele, tem muitas coisas que já não cabe mais carregar. E é importante que eu olhe por uma questão a questão moral, né? Porque para estar com Cristo e caminhar com Cristo, eu preciso me transformar, tirar tudo aquilo que já não mais tem significado e continuar procurando caminhar sempre com Ele, buscando. Não é uma tarefa fácil, é muito difícil, é um trabalho árduo, é um dos trabalhos que eu acho mais difícil de realizar. Que é muito mais fácil eu achar que, como aquele que se diz, né, no meu caso, estou falando de mim, cristão, porque ser cristão vai muito além da palavra cristão. E se eu me coloco na condição de cristã, eu preciso, então, me transformar, não é? Para que eu não dê só ao outro o material, mas também que eu possa ajudar de alguma forma, primeiro em mim, depois no outro, né? Porque senão eu não vou conseguir fazer isso. A questão da minha transformação, da minha renovação. Foi isso que eu cheguei à conclusão, que tudo é importante, mas é um trabalho árduo, difícil para nós ainda. Ter a humildade de reconhecer que é preciso mudar, né? Para que coisas boas façam parte dos nossos sentimentos, das nossas ações, das nossas palavras. Para mim foi assim que eu enxerguei esse dever, a necessidade da transformação. Exatamente, né? O dever que nós temos de nos tornarmos melhores todos os dias, vencer a nós mesmos. Muito obrigada, Eliane. Alguém mais? Vamos lá, meus irmãos. Abram os microfones. Olha o Júlio aí. Pode falar, Júlio. Enquanto ninguém fala, eu vou entrando. Que nem, aqui no sul tem um ditado que diz: metido que nem piolho em costura. A gente vai aproveitando os buraquinhos e vai fazendo a parte da gente. Essa eu não conhecia, não. Tá, deu bem gaúcho aqui esse ditado. Metido como piolho em costura. O dever, né? A lição determina uma coisa muito importante. Há um trecho nessa leitura onde diz assim: o dever ele é uma emanação da consciência, a tua consciência, porque às vezes a gente para e pensa, mas o que eu devo fazer? Onde é que eu estou errado? O que na minha vida eu estou fazendo que não está de acordo? A tua consciência o diz. A tua consciência o diz. Porque tu pode mentir para o mundo inteiro. Para todos.
mas tu não mente para ti mesmo. Então a tua consciência te diz quando tu deveria ter ajudado alguém, quando deveria estender a mão, quando deveria dar um pedaço de pão, quando deveria abraçar, quando deveria perdoar, quando deveria se calar, quando deveria transformar a tua vida. Não é do outro. Não é transformar a vida do outro, é transformar a tua vida e às vezes através do outro. Porque quando nós ajudamos alguém, nós não estamos transformando a vida dele. Ledo engano. Nós estamos transformando a nossa. A dele é responsabilidade dele. A gente ajuda, vira as costas e espera que ele tome o caminho certo. Então, Deus é tão perfeito, que ele botou uma baliza moral em todos os seus filhos. Olha que perfeição. Ninguém pode dizer que eu não sabia. Não vai ter essa desculpa. Não, mas eu fui, mas eu não sabia, eu sou inocente. Todos sabem, porque a consciência ela é distribuída igualmente a todos nós. E uns têm uma consciência um pouco diferente dos outros. E esses que têm a consciência um pouco mais rude, menos vividos, menos desenvolvidos pelo plano reencarnatório, eles também serão menos cobrados, porque cada um vai acertar contas de acordo com aquilo que tem. Então, quando a gente se pega perguntando o que eu deveria ter feito, como eu devo agir, se cala e ouve a ti próprio. A resposta invariavelmente vem daí. Se nós teremos a coragem de aceitá-la ou não, esse é um outro papel a ser discutido. Por enquanto é isso. Verdade, né? As leis morais estão escritas em nossa consciência. A Mércia levantou a mão. Fique à vontade, Mércia. Eu quero, antes de falar, quero ler aqui o comentário da Neuza. Neuza colocou assim para a gente. O texto destaca. Só um minutinho, só, porque a imagem está aqui. O texto destaca o cumprido dever nos sentimentos é difícil, pois ele entra em conflito com interesses pessoais e paixões. Esse dever é íntimo, guiado pela consciência e pelo livre-arbítrio, e nem sempre é fácil de definir. Ele começa quando nossas ações afetam o outro ou termina no limite que desejamos para nós mesmos. Boa colocação, né? E aí vem de encontro com isso que o Júlio está falando aí, sempre com a gente, né? Todo ensinamento, não é mesmo? A gente gasta muito tempo preocupando com o outro, mas sempre está conosco. O dever, igual ele falou, faz e o que o outro vai fazer com aquilo da sua ação, né? É outra história, é ele, né? Então a gente está realmente pensando e prestando atenção. Gente, a gente ganha um dia novo todas as manhãs. Todas as manhãs, independe de onde eu estou na parte do mundo, independe de qualquer coisa. Eu ganho, você ganha, o outro ganha. E as escolhas são nossas. Então, o que eu faço com essas 24 horas que, não são 24 horas, porque eu tenho horário de dormir, até nisso também tem como eu vou dormir, né? Então, a gente tem, sim, literalmente, 24 horas. Como eu ponho essa escolha, o meu dever, o que é o meu dever? O meu dever não é o outro, meu dever sou eu. Olhar onde eu estou pondo meus pés, o que eu estou falando, o que eu estou construindo, a atenção para não destruir, né? Porque a palavra também constrói ou destrói. Então, assim, é esse olhar do nosso caminhar, das nossas escolhas, né? É isso que eu queria falar. Excelente observação, Mércia. O Júlio está com a palavra, Júlio. Eu queria aproveitar que a Mércia falou, eu gostaria de manifestar que nesse nosso último trabalho mediúnico, nós tivemos a presença de um mentor que nos disse assim: olha como a gente se engana. Às vezes a gente acha que tá tudo bem. Não, eu estou fazendo minha parte. Estou lá no grupo, estou me empenhando, tô quase toda noite lá, oro, faço. E aí vem o mentor e diz assim:
Saiam à rua. A Eliane estava lá, não estava, Eliane? Saiam à rua. Vão distribuir bênçãos. Vocês podem salvar as pessoas da última hora. A peneira vem chegando. Façam a parte de vocês. É muito cômodo, né? E a minha consciência nunca me gritou isso. Para ver, porque eu ainda não havia alcançado esse conhecimento, que é o que eu havia falado ali agora. Quando a gente alcança o conhecimento, quando a gente sobe um degrau, a nossa consciência sobe conosco e faz uma régua ainda maior dos nossos atos. Então, de acordo com o que a Mércia falou aí agora, abençoamos as ruas. Através das nossas orações, olhemos com amor, com carinho aqueles transeuntes que cruzam o nosso caminho. Se nós não temos como ajudar, façamos um pensamento positivo e saiamos dali com a consciência tranquila de que a nossa obrigação foi cumprida de acordo com a possibilidade que eu tinha no momento. Uma oração pode mudar muito. Eu não vou conseguir lembrar agora o nome do livro. Se a Valquíria estivesse aqui, ela o falaria. Ela tem boa memória para isso. Mas eu lembro que a história de um mentor espiritual, tu não lembra, amor? Se tu lembrar, tu fala. De um mentor espiritual que ele precisava que alguém orasse por uma determinada pessoa. E saiu na rua procurar alguém que se conectasse com aquela onda mental para criar um vórtice positivo para aquela pessoa. E não encontrava. E ele começou a desesperar. E aí fala com outro espírito que está ali por perto. Fala com outro. E eles fazem como se fosse uma rede a procurar pelas ruas alguém que estivesse disponível para a oração. Para que eles escolhessem da oração dele o conteúdo necessário para fazer o tratamento daquele outro cidadão lá. Mesmo que ele orasse pela família dele, pelos filhos dele, por ele, pelo trabalho dele, eles escolheriam dali o conteúdo necessário para tratar aquela pessoa lá. Então, a oração é uma ajuda muito significativa, não nos enganemos. O pensamento positivo é força motriz do universo. Força motriz do universo. O universo se movimenta através da força positiva do nosso pensamento. Então, oremos. Voltemos para casa com as nossas consciências tranquilas. Eu não tinha um centavo para dar para ninguém. Não consegui abraçar porque as pessoas rejeitam o abraço na rua. Mas as minhas orações, essas abraçaram a todos. Júlio, se tu me permite, eu não sei, eu não achei a mão aqui para levantar, não sei se tu... Tudo bem. Foi em André Luiz, Júlio, onde Marita foi acidentada. Muito bem, Marita, isso mesmo. Marita sofreu um acidente, ele precisava de socorro para ajudar a Marita. Muito obrigado, mãezinha. Sexo e Destino, o nome do livro. Tá aí, ó. Muito obrigado, mãezinha, viu? Exatamente. E aí fica a dica do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, que fala exatamente isso que o Júlio nos trouxe, que o pensamento movimenta tudo, tudo começa no pensamento. Estamos inseridos em Deus vivemos, em Deus nos movimentamos e estamos conectados através do pensamento. Mais alguém? Tem mais uma mensagem ali no chat. Eu estou vendo aqui, é da Wanda Ferri. Ela diz o seguinte: cumprir o dever é obedecer à lei divina inscrita na consciência, fazendo o bem possível com fidelidade e humildade, onde quer que estejamos. Exatamente. Aqui em Salvador a gente gosta muito de abraçar, então um abraço também é uma oração, viu, Júlio? É verdade. E uma grande oração. Muitas pessoas curam e se curam em abraços fraternos. Eu posso lançar uma pergunta para as pessoas? Sim, se alguém claro. quiser depois conversar, diversar sobre o assunto, fique à vontade. Vamos fazer de conta que isso aqui é para nós nos relacionarmos. E se nós não cumprirmos essa obrigação moral, o que acontece? Se eu me isentar, eu podia, eu sei que eu podia. Hoje não. Sempre. Qual é o resultado disso? Lança a pergunta. Dor na consciência. Permite?
Hoje, na hora do meu descanso do meio-dia, com esse sol torrente, estava um calor do cão, e eu me deitei um pouquinho para tirar a minha folga do meio-dia, e alguém bate o portão. Eu olhei e disse, mas vou ter que levantar agora, quando eu estava já cochilando. Fui ver um cidadão, coitado, pedindo um sabonete. Se eu não vou, a consciência ia me doer por não sei por quanto tempo. Felizmente, eu fiz meu dever, tão pequenininho, mas fiz. E é isso que eu queria comentar. Já pensou em perder o sossego, perder a liberdade de consciência por causa de um sabonete? Ficar se remoendo, se martelando, por que que eu não ajudei? Era só um sabonete. É que na hora eu não sabia que era só o sabonete, né? Mas depois, com o tempo Sim, passando, vai doer de qualquer maneira. sim, mas eu digo isso para todos nós, né, mãe? Quantas vezes nós achamos que é uma grande coisa e a pessoa precisava de um conselho, perguntar o nome de uma rua, estava perdido, precisava de um copo d'água e nós, não, não tô, agora não. E nos voltamos para outras coisas, deixamos a pessoa lá batendo na frente. Eu conheço muita gente que faz isso. Bate, 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 bate. A pessoa, tu olha para a pessoa e fica sentado onde tu. Eu não sei como é que pode, mas acredita em mim. Tem gente que é capaz de fazer isso. A pessoa bate, 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 ela olha para a pessoa e fica sentada, olhando a televisão. A pessoa bate, 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 ela olha para a pessoa e volta a ficar sentada. Não é capaz de dizer, ó, por enquanto eu não posso te atender. Para pelo menos deixar aquela pessoa vá bater no portão de outro. Como se aquela pessoa que bate lá não fosse um ser humano, fosse um animal que não merecesse o respeito da minha palavra. Entende? Entende como a gente ainda tem que caminhar? Como é nas pequenas coisas. E como tem gente que o nível consciencial ainda é muito pequeno, porque essas pessoas, a consciência dela não apita que o que eu estou fazendo é errado. Ela acha que está certo. Uhum. Verdade. É verdade. Acho que o resultado também desse dever não cumprido é a perturbação. A gente fica perturbado mesmo, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, pira o cabeção. Fica com aquela monoideia. Se eu não tivesse, e se eu tivesse feito? O que poderia ter feito? O que poderia ter acontecido? Por que eu não fiz? O que me impediu de fazer? E aí você entra em um giro de perguntas, de autoquestionamento, perturbação mental mesmo, moral. Alguém mais? Olha aqui, tem uma mãozinha aqui, a N. N, pode falar, amiga. A Dani também levantou, a mão. A N, vamos lá? Oi, tudo bem? Ah, Boa noite a todos. oi. Então, a pessoa às vezes bate no nosso portão, nós ignoramos, não queremos atender, mas a nossa consciência, se for você bem educada no espiritismo, quem poderia ser aquela pessoa, hein? Poderia ser Jesus, né? Nos experimentando. É isso aí. Então, devemos atender o portão, a porta, com educação, perguntar se pode ajudar, ser bem educado. Essa é a minha versão de hoje. Bem, Anne, muito bem. Nos grupos de radionovela, nós somos orientados a não atender ligações. Mas essa semana tinha uma senhorinha me ligando. Eu acabei atendendo. E ela chorando muito, pedindo ajuda, pedindo socorro, porque ela não estava bem, ela precisava que orassem por ela. Só isso. Como ela sabe que eu costumo postar coisas, né, carinhosas nos grupos, ela chamou por mim. E eu acabei atendendo e fiz uma oração com ela, e ela foi indo, se acalmou. Mas eu não devia ter atendido, porque essa era a orientação do grupo. Mas no meu coração, naquele momento, quando eu vi a fotinha da senhorinha, me deu vontade de atender. E eu atendi. E era só o que ela queria, que orasse por ela, para que ela pudesse se acalmar. Só isso, olha só. Eu teria perdido essa oportunidade. Mas vamos lá, tem mais alguém querendo falar? A Débora, não é isso? Você falou, Mércia, você falou que a Débora estava com a mãozinha levantada. Dani. Cadê Dani? Oi, boa noite. Não consigo ver aqui agora. Uma coisa que
às vezes a gente faz os pequenos gestos e para a gente, igual a senhora que teve que levantar do descanso dela do meio-dia para um sabonete, ou igual o Júlio que às vezes falou do abraço, pequenos gestos, assim, fazem os dias, mudam os dias, muda o dia, muda a como a pessoa pensa ou como aquele dia, muda a pessoa por aquele dia, por aquela semana, ou completamente. Vivemos num mundo hoje que, infelizmente, tudo é dinheiro, porque o ser humano, isso daí é uma coisa que eu acho que é mais do ser humano. O ser humano se esquece que, às vezes, um abraço, um bom dia, ou uma doação de um sabonete, ou pequenos gestos pode mudar completamente a vida, a semana, o dia da pessoa. Essa senhora mesmo que tocou no seu coração para a senhora orar por ela, eu tenho certeza que talvez foi só para a senhora, foi só uma oração, uma coisa, mas aquilo lá deve ter passado tanto alívio, deve ter passado tanta paz, tanta calma para ela. Então, muitas vezes nós fazemos as coisas e, como a Anne falou, e se Jesus batesse na nossa porta, mas se também fosse Jesus que estivesse enviando aquela pessoa para nós, porque aquela pessoa precisa de um abraço, amigo, e você, parabéns, foi o escolhido para fazer aquilo. Exatamente. E é isso que eu estou aprendendo. Perfeito. Nós devemos agradecer por nos pedirem ajuda. Nós é que devemos agradecer, porque é uma oportunidade que nós temos de cumprir o nosso dever, de dar o nosso melhor. E podemos dar o nosso melhor com o melhor que temos, né? Se é só um sabonete, que bom que temos aquele sabonete. Mas pode ser também só um sorriso. Um sorriso muda também a vida do outro. Um bom dia, né? Muito bem. Que mais? Alguém mais? Vocês estão tímidos hoje, hein? Poxa, cadê o sorrisão? Não estou vendo um sorrisão aí, estou vendo todo mundo sério, pensando nas dores, é isso? A irmã Neuza levantou a mão. Olha aí. Boa noite a todos. Boa noite. Referente à pergunta do Júlio, no presente, no momento, né, a gente fica com a consciência pesada, perdemos a oportunidade de fazer alguma coisa. E para o futuro, manchamos o nosso perispírito, arrumamos mais compromissos para uma futura reencarnação, porque tivemos a oportunidade e não aproveitamos, né? É isso aí. É exatamente isso, irmã. Tá lá, nas obras básicas da codificação espírita. Tu não serás cobrado apenas pelo mal que tu faz, mas também pelo bem que tu deixou de fazer. Se isso não der um clique na cabeça de ninguém agora, eu desisto. Eu abandono tudo. Tu serás cobrado na espiritualidade também pelo bem que tu deixas de fazer. Então, quando tu ativamente, propositadamente, dá de ombros e evita de ajudar alguém porque aquilo vai te causar um incômodo momentâneo, cuidado. É ceifa. Tu vai ter que colher. O que tu tá contando agora, mas tu vai colher. E aí depois acontece aquelas coisas que a gente não. Mas tava tudo tão certo. Não sei porque só faltou o cara aparecer e assinar e não aconteceu. Porque nada é de graça na vida, meus irmãos. Não tem erro, não tem passação de pano. A gente aprende, a gente amadurece e paga as contas que deve. Essa aqui é a verdade. Thaisa, pode falar, que eu vi tu te esconder agora. Não, eu ia falar o seguinte, ouvindo vocês conversarem, lembrando a nossa dificuldade para a gente, o outro tem que fazer, e não nós. Lembrando que o que nós vamos levar daqui, se a gente compreende que a verdadeira vida não é aqui, que aqui é somente uma escola que a gente vem, por que nós temos dificuldade para acumular coisas para nós levar para o outro lado? A gente se envolve tanto no mundo material
E sabemos, como cada um citou aqui, as oportunidades que nós temos, por mais pequenas que são, elas são valiosas para a nossa caminhada, né? E nós temos essa dificuldade. Vamos adiando, adiando, e o nosso tempo, nós não sabemos o tempo que nós temos aqui. Então, qualquer segundo da nossa estada aqui é importante, né? Então, como é bom ouvir todo mundo aqui falando, né? A gente vai vendo que não é só nós, cada um vivencia uma situação. Então, essa troca de experiência, de vivência de cada um, com certeza acrescenta para a gente. Amanhã nós vamos lembrar da situação do sabonete, quando alguém bater a nossa porta. E não é só pensando que pode ser Jesus, porque nós nos dizemos irmãos uns dos outros, mas a gente não consegue vivenciar essa irmandade. Nós temos ainda essa dificuldade, ainda fazemos a diferença, ainda botamos obstáculos para aceitar o outro como nosso irmão. É isso aí. Está fechado o teu microfone. Exato. Bem lembrado, minha irmã. Somos todos irmãos, precisamos ter isso muito evidente em nossa mente e realmente me causa perturbação o fato de que nós seremos cobrados pelo bem que não fizermos. E isso muitas vezes me desespera. E era algo que eu estava refletindo sobre isso hoje, que eu senti uma vontade danada de falar com você, Júlio, sobre isso. Depois eu vou te chamar no particular para trocar umas figurinhas contigo mais uma vez. Estou sempre à disposição, minha irmã. Nunca é demais, nunca tem hora ruim. Conte comigo. Muito obrigada, porque realmente seremos cobrados. A Deise está aí. Pode falar, minha querida. O microfone é seu. A minha preocupação é essa. A gente, pelo menos aqui no Sudeste, Jundiaí, minha cidade, está muito violenta. Como é que você vai abrir a porta para um desconhecido? Que você não sabe. Aqui já aconteceu senhorinhas que acolhem, o bandido vem e mata. Então, a gente fica naquela coisa, eu vou fazer o bem, mas eu vou sacrificar a minha vida? Eu não sei como é que fazer isso. Eu tento ajudar com o meu sorriso. Se vem alguém aqui na minha porta, eu atendo, mas ele lá, então eu aqui. E eu não consigo ir até lá, porque a coisa está muito violenta. Não é que eu deixei de amar, é que eu tenho que me preservar também. Muito bem. Não é? Então, outro dia aconteceu uma coisa, um moço, ele veio muito mal educado, por sinal. Ele vinha me pedir, tal, xingava, a gente não dava. Daí eu vinha saber que ele era um morador de rua, dormia aí numa marquise e tal, fiquei morrendo de pena. Mas eu falei, eu já fiz. Mas aí, quando ele passa, agora eu cumprimento. Bom dia, boa tarde. Ele até olha meio assustado, né? Outro dia a mulher quase me matou. Quer dizer, porque eu falei uma coisa e como que resolve isso? Eu não posso atender no portão lá, sabe? Porque eu vou, por exemplo, dona Maria Júlia, né? Pegar o sabonete para ele lá, tó, você quer o sabonete? Eu acho que tem aquele falar. Aqui está com muito medo, gente. Não sei como que está aí, mas aqui
Em Jundiaí está violento a coisa. Elisângela, tu me permite conversar com a irmã? Tudo bom, irmã Daisy? Um beijo bem grande, viu? É um prazer Obrigada. tê-la conosco participando, então é um presente. Irmã, tem duas. Eu vou lembrar de duas coisas nessa situação. Uma, ninguém falou para trazer para dentro de casa. Tá, alcançar um sabonete não um sabonete, mas qualquer coisa na grade é uma coisa. Trazer para dentro de casa é outra. Mas ainda que trouxesse, eu quero lembrar todo mundo aqui de uma coisa e tenham isso para todos sempre na vida de vocês. Ninguém passa pelo que não é para passar. Ninguém. Ninguém vai ser violentado se não tiver que ser violentado. Ninguém vai ser espancado se não tiver que ser espancado. Ninguém vai morrer se não tiver que morrer. Ninguém vai ser assassinado se não tiver que ser assassinado. Só quem morre antes do prazo é quem comete o ato para se matar. O resto, ninguém. Deus não dorme nunca. Quem dorme somos nós. Quem esquece de Deus, nós. Deus não nos esquece. A lei divina é perfeita, mas mesmo assim, conveniente. Ajude, mas não traga para o convívio íntimo. Isso nunca. Oi, mãe. Eu só queria dizer uma coisa, Júlio. Nós temos muito medo de morrer, mas nós vamos de qualquer forma e não sabemos o dia que é para nós e como vai ser. Então, eu estava lendo Paulo de Tarso ainda, e realmente Paulo de Tarso botou a cara a tapa, porque ele sabia que devia e tinha que pagar. Então, nós temos que ter a coragem de saber que vamos morrer um dia, não interessa como, que seja fazendo bem, né? Se a gente puder fazer o bem, vamos fazer. Se morrer, estaremos de consciência limpa, e estaremos, em nome de Deus, sendo salvos, porque a salvação não está só no corpo físico, né? Eu conheço bem a minha mãezinha há 53 anos. 43 seria tão bom, né? 53 anos. Se eu perguntasse para minha mãe se ela prefere desencarnar dormindo, cercada de flores, com os netos todos cantando músicas ao redor dela, ou matando a fome e a sede de alguém, eu não tenho um segundo de dúvida da resposta dela. Quando nós entendermos que nada acontece por acaso, todos tomaremos o mesmo caminho. Isso é um fato. Mas está na hora de nós terminarmos. Respondido, Daisy. Eu vou começar a pensar um pouquinho melhor. Essa é a chave, começarmos a pensar. Não existem transformações repentinas. Essas não são verdadeiras. As verdadeiras acontecem aos poucos, com claridade. Muito obrigado a todos. Não sei que é a oração final, mas a minha participação fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Acho que a Viviane está pedindo. Boa noite. Só para dizer assim, ó, para a dona Daisy, que existem várias formas da gente fazer o bem, né? E uma delas é essa alegria que ela tem quando ela entra na sala, assim, e ela cumprimenta todo mundo. É uma energia muito boa. Então, continue isso, que a senhora estará no caminho do bem. Eu acho que a prece final é a Eliana. Né, Eliana? Posso fazer, sim. Então, por favor. Envolvidos nessas palavras de aprendizagem, né, que cada um trouxe para a gente, para que a gente possa levar para dentro de nós. E assim vamos agradecendo a Jesus, ao Pai Celestial, a nossa Mãe Maria, aos abnegados trabalhadores do Senhor, os nossos mentores espirituais que aqui estão conosco, os espíritos que administram esse grupo de vibrações pela paz, a nossa gratidão. Por nós estarmos aqui nesta noite falando do nosso Senhor Jesus Cristo, do teu Evangelho, de todos os ensinamentos e exemplos que nos trouxe. Nessa noite, o nosso dever que devemos cumprir para conosco e para com o nosso próximo. E assim, Jesus,
agradecemos a oportunidade deste aprendizado da noite e que possamos todos levar para os nossos dias e aprender aos poucos colocar em prática, seja lá o sorriso, o abraço, o acolhimento, uma palavra que acalma, que cura, e que a tua presença se faça, Senhor, quando abençoamos o nosso irmão, aquele que está conosco no caminho. Muito obrigado por esta noite. Agradecida nessa noite, encerramos o nosso trabalho e pedimos sempre que ao Pai continue conosco, a nos instruir, a nos iluminar, para que nós possamos fazer junto de Ti, do Teu coração, Mestre amado, o nosso caminho, o nosso pequeno trabalho em nós mesmos, ou grande, depende de cada um, e que possamos fazê-lo a cada dia um pouquinho, para que um dia a gente possa alçar voos mais altos junto de Ti, sempre trazendo ao nosso coração e à nossa mente, ao nosso espírito, a Tua mensagem de amor a nos fortalecer para a nossa jornada da vida e seguindo sempre de mãos dadas junto contigo. Que assim seja, graças a Deus, excelente noite a todos e uma excelente semana na paz do Senhor. Muito obrigado pela presença.